Bom dia, amigos. Bom dia a você que nos acompanha na mídia, você que está nos prestigiando agora, não é? Bom dia, família. Bom dia, prezado e fiel companheiro de todos os dias, Espírito Santo. Olha, queridos, estamos numa fase ímpar da história da nossa nação. Televisão, rádio, internet, jornais, impressos, enfim, em todos os meios de comunicação não se fala em outra coisa, não é? Empreendimentos políticos, subornos e operações da Polícia Federal por toda semana, ex-líderes de alto cargo e escalão sendo indiciados e assim encaminha a vergonha da nação. O povo está se levantando para protestar e reivindicar, uns para o continuismo das velhas práticas, outros para um novo tempo de reforma. Nesse pano de fundo, algumas pessoas dizem não acreditar na Bíblia por ela ser um livro antigo, escrito por homens diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. Mas vejam e preste atenção a esse versículo escrito por Salomão há tanto tempo atrás. Provérbios 29, 2. Quando justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Em outras palavras, quando o justo governa, o povo se alegra, e quando os ímpios dominam, o povo geme. As palavras, o justo se engrandece, também pode ser traduzida como quando os justos têm autoridade ou governa, o povo se alegra. O povo sempre reage bem a um governo e uma boa justiça, a qual não é feita com subornos, não é? Sentem alguma semelhança com o que vivemos atualmente no Brasil? Será que a Bíblia é um livro tão desatualizado assim? Queridos, sou criacionista e crédulo de que foi Deus quem escolheu reis e outras formas de governo civis. E Salomão foi um rei. Seu conselho inspirado a respeito de governos e política deveria ser altamente valorizado. A Bíblia ensina a respeito de tais coisas? Claro que sim, sem dúvida alguma. Bem aqui no livro de Provérbios que nós lemos, por Deus, seria tão bom que os nossos líderes nacionais usassem provérbios como manual para suas vidas e cargos. Então é mistério que aprendemos a sabedoria política ainda hoje, agora, no tempo que for mais curto. Uma nação será tão grande quanto o seu governante for justo e reto. Obviamente, suborno à autoridade não é correto. E isto corromperá e haverá crise na nação. Da mesma forma, todos os favores, propinas e privilégios distribuídos por lobistas e outros visando influenciar a lei, não é? Provérbio 29, 4 fala: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O rei julga e Deus honra, mas quem usa de suborno, de peitas, causa prejuízo à justiça. Quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação passa por crises. E nós estamos passando por esta realidade, graças a Deus. A prosperidade e a segurança de uma nação depende de uma liderança íntegra, a qual toma com prudência decisões através da sabedoria e da equidade. A crise e momentos difíceis de uma nação são certas quando seus líderes são influenciados por favores e recompensas. Salomão ele advertiu a seu filho contra o comportamento, e o comprometimento político no exercício de sua função como um rei, especialmente no que diz respeito a aceitar suborno para não ser causa de destruição da sua nação. Toda liderança deve cuidadosamente prestar atenção a este provérbio de forma a governar com justiça. Governantes precisam ter um caráter excepcional. Do contrário, eles não fazem jus ao cargo. Eles devem ser tão dedicados a princípios de forma que não possam ser comprados por preço algum. Devem ter caráteres fortes, de forma a ridicularizar qualquer esforço para comprometer a justiça, a misericórdia ou a verdade. Eles devem ser nobres acima dos seus colegas, com uma coragem destemida e empenhado contra o mal. Eles devem ter um único motivo em todo o tempo, qual seja, tomar decisões baseadas na justiça e na sabedoria. Olha, nesses pilares estruturais, justiça e sabedoria. Atenção, querido. O temor do Senhor é a única base de uma grande liderança.
Governantes precisam ter uma obrigação com a justiça, muito acima de qualquer dever ou desejo para com os homens, e o temor do homem em posição de autoridade deve blindá-lo das armadilhas do suborno, porque elas vão chegar junto. Provérbios 29, 25 fala acerca disso. Da mesma forma, a paixão por presentes. O livro de Isaías já adverte, aos que se corrompem, diz Isaías: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas ou subornos e anda atrás de recompensa. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Olha só, isso há muitos anos atrás. Nem mesmo as tentações devem tocar os grandes governantes. Eles só devem enxergar um único dever em todo o tempo: governar de tal forma a agradar a Deus. No livro de Êxodo, Jetro, sogro de Moisés, inspirado por Deus, prescreveu tais regras a Moisés. Ele expôs seus requisitos da seguinte forma: e tu, dentre todo o povo, Moisés, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e ponho sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Êxodo 18, 21. Homens capazes necessitam de pouca assistência de outros. Eles conseguem analisar e tomar decisões sábias por si mesmos e sabem o momento de recorrer. Homens tementes a Deus têm o mais alto motivo de fazerem uso do seu poder somente para o bem. Homens comprometidos com a verdade, que odeiam a mentira, e quaisquer distorções da verdade, eles nunca protelam qualquer coisa. Homens que odeiam a cobiça não podem ser comprados, pois eles não amam o dinheiro ou a recompensa. Tais homens são raros? Claro que são. Não é qualquer pessoa. Não é? Nós temos um referencial, tendo só Jesus como um rei perfeito. Lá no Salmo 45, 1, 7 diz isso. Mesmo tendo sido um bom rei, Davi abertamente, ele confessou que nem ele nem a sua família tinha tais governantes naquele tempo, não é? Até ele mesmo se corrompeu. Ele profetizou a respeito de Jesus e aos justificados pelo poder da cruz. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. Não é? E o fruto de tal governante é glorioso, como também escreveu Davi. Ele continua e diz: olha, e será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Isso fala, não é, de céus abertos e céus sem nuvens entenebrecidas. Estas lindas semelhanças apresentam a imagem gloriosa e próspera de como um rei justo, ou governante justo, ou representante político justo, que beneficia a todo o seu povo. A existência, meu querido, de lobistas é vergonhosa. Isso está claro e está aí exposto em toda a nação e nas nações da terra. Suas funções são de influenciar legisladores e legislar em seu favor, oferecendo a eles presentes, compensações, etc. É uma vergonha vermos presidentes perdoando criminosos como forma de agradar amigos e partidários. É uma vergonha quando vemos qualquer tipo de conflito de interesse nas decisões dos nossos líderes. Se um líder tem respeito por pessoas, ele eventualmente comprometerá a justiça por um mero pedaço de pão. Provérbios 28, 21 já adverte. A lição se aplica então a toda a liderança. Justiça e verdade são mais importantes do que qualquer outra coisa. Ministros são proibidos de dispensar tratamento preferencial ou parcialidade no exercício de suas funções. E esses ministros podem ser em qualquer classe, não é? Olha o que diz 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. E a integridade deles deve ser provada antes mesmo de ser colocado em suas funções. Ora, isso nos dá aí margem para nós refletirmos o que é que nós estamos fazendo nesses dias e daqui a alguns dias, seja aqui no Brasil ou na nação da terra. Os Estados Unidos está passando por eleições, vai passar, o Brasil também, de 2 em 2 anos, não é? Quando o legítimo julgamento, equidade e verdade são exaltados nas mais altas posições de autoridade de uma nação, o rei ou outro governante civil, com um exemplo justo, se refletirá, olha, se reflete nas camadas, nas gerações de toda a nação, de todos os segmentos, não é? De todos os patamares.
nos empreendedores, né? Nos empregadores, legisladores, nos pais de famílias, maridos, pastores. Olha, todos esses seguirão a direção do seu governante principal, porque a sabedoria prevalecerá, né? Pública e particularmente quando um nobre exemplo é dado na mais alta função, todos, né? Admiramos. Os santos, aqueles que sabe o que eu estou falando, não é? Você que busca a separação, não é? E não se corromper, tem um dever de orar pelos governantes para que Deus possa fortalecer, não é? Ou dominar o caráter deles de forma que sejam líderes justos. Mesmo quando um governante viola este provérbio, não é? Do 29, ele não perde a sua autoridade, pois ainda assim ele deve ser obedecido. E é verdade. Por isso precisamos orar. Diz a palavra, admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3. É por essas e outras que devemos ter consciência de quem governa sobre nós. Quem irá governar sobre nós? Um justo ou um ímpio? Um espinheiro ou uma árvore de vida? Pense nisso. Reflita sobre isso. Se te edificou, curta, comente, mas comente mesmo. Compartilhe, se inscreva no YouTube. É um sinônimo de prestígio estar em sua companhia. Amanhã estaremos juntos mais uma vez e vamos dar continuidade a essa temática, o governo do justo e o cristão na política. Tenha um excelente dia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.